dois, três, quatro, cinco, seis, bom dia. Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco sobre o amor de Deus que gera empatia em nosso coração, nossa vida. Nos últimos dias nós estamos fazendo um devocional sobre a vida do profeta Jonas e nós ficamos alguns dias lendo, conversando e tentando entender o amor de Deus cada vez mais. E a gente vai ver lá no livro de Jonas, que eu recomendo quem puder e quem quiser ler, um livro bem pequeno. A gente vai ver Deus falando com o profeta Jonas, dizendo: olha, Jonas, você tem uma missão. Você vai para Nínive, você vai falar do amor de Deus, da graça, você vai gerar para eles uma oportunidade de salvação, de perdão. E a história diz que Jonas pega um navio, né, e foge. E eu tenho sempre na minha mente sobre a história de Jonas da minha infância. E sempre quando eu leio Jonas me vem à memória um pescador sentado dentro do ventre de uma baleia com uma luzinha, né? Porque ele ficou 3 dias preso no ventre de uma baleia. E 10 vezes as pessoas podem pensar: poxa, mas que história bem doida. Como é a história também maluca de um Deus que abre o mar vermelho, de um Deus que está com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, de um Deus que está junto com um homem sentado no meio de leões famintos. É uma história, pode ser maluca, mas é uma história muito real, viva, e nós cremos como cristãos, como filhos de Deus. Mas a história de Jonas, ela é interessante, que quando Jonas está dormindo, a Bíblia diz que ele está no convés daquele barco dormindo, de repente se levanta uma tempestade enorme aonde eles estão, né, na travessia que eles estão, e todo mundo começa, os homens, os marinheiros começam a dizer: olha, se alguém aqui tem alguma crença, acredita em algum Deus, comece a orar, a buscar esse Deus para que a gente talvez possa ser salvo, né, dessa tempestade e não venha morrer aqui no meio do mar. De repente alguém desce e vê Jonas dormindo bem tranquilamente e diz: olha, você não crê em algum Deus? Comece a falar com o seu Deus para que de repente a gente não morra. E daí Jonas sobe para a beira e olha para aquela tempestade e fala para aqueles homens: olha, o problema de tudo isso sou eu. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o amor de Deus que gera uma empatia dentro de nós. A Bíblia vai dizer, a história diz que aqueles homens, mesmo sabendo que o problema daquela tempestade era Deus interagindo com Jonas, porque ele tinha feito alguma coisa errada, a Bíblia diz que aqueles homens continuaram remando, porque no coração deles, mesmo eles não conhecendo quem era Jonas, não sabendo quem era o Deus de Jonas, eles geraram uma empatia neles, e a Bíblia diz que eles remaram com todas as forças para que eles pudessem sair dali. E de repente Jonas diz: não, se vocês me lançarem ao mar, essa tempestade se acaba. O amor de Deus, ele é um amor que gera empatia, é um amor que gera mudança. E a Bíblia vai dizer que após isso Jonas é lançado naquele mar e é engolido pelo aquele grande peixe, uma baleia. E depois de 3 dias ele é largado, né? Ele é atirado de dentro do ventre daquela baleia. Então ele vai para Nínive. E lá ele prega o amor de Deus, e lá ele prega aquilo que Deus realmente tinha para aquele povo. E uma coisa estranha aconteceu. As pessoas se arrependeram. As pessoas começaram a acreditar que realmente existia um Deus, que o Deus de Jonas era um Deus verdadeiro. A história diz que até os reis e até os governantes decretaram um jejum para todo o povo, animal, criança, adulto, velho. Então, o amor de Deus, ele na nossa vida, ele vai gerar empatia na vida de outras pessoas. Porque esse é o verdadeiro propósito do amor de Deus, né? Às vezes a empatia, ela vai gerar transformação. Às vezes, através da nossa vida, mesmo que às vezes nós estejamos passando alguma situação que a gente não deseja, a gente não quer, que a gente olha e diz: olha, talvez determinada pessoa, determinada atitude não vai gerar dentro de mim aquilo que eu desejo, aquilo que está no meu DNA, aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero fazer. Mas o amor de Deus às vezes é uma loucura, é uma maluquice que às vezes nós não entendemos. Como a gente pode acreditar e entender que Jonas fica 3 dias no ventre de uma baleia? Como a gente pode entender que Deus disse para Moisés: olha, toca com o teu cajado e o mar vai se abrir? Mesmo Deus que
que diz para Daniel que ele não seria morto naquela cova com os leões, sabe? É o mesmo Deus que diz que Jesus morre numa cruz, ressuscita ao terceiro dia, e ele gera graça, amor e nos transforma agora em filhos. E transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, transforma o nosso dia. E com essa transformação faz com que a gente viva o algo sobrenatural de Deus. Mesmo que às vezes a gente não deseje determinadas situações, às vezes a gente não quer passar por uma enfermidade, às vezes a gente não quer passar por um tempo de escassez, às vezes a gente não quer passar por um tempo de deserto, né? Como cada cristão gosta de falar. A gente não quer, às vezes, viver aquilo que o natural, os nossos olhos naturais deslumbram, mas a gente não quer viver aquilo que nós não estamos vendo. E a Bíblia diz que a história de Jonas, quando ele sai da cidade de Nínive e ele vai e se senta e fica olhando e pensando, poxa, Deus mudou a história da vida daquele povo. E a Bíblia diz que ele pega no sol e Deus faz brotar uma árvore, né, que se torna como sombra para ele. Num dia foi criado e no outro dia Deus tira aquela árvore. E a história diz que, até a Ana estava comentando comigo esses dias, que a primeira coisa que Jonas disse, olha, Deus, eu quero morrer, porque tu matou a minha árvorezinha, né? E daí Deus começa a gerar no coração dele o algo mais, a empatia por aquilo que nós precisamos ter como filhos de Deus, como representantes do reino de Deus aqui nessa terra. Jonas teve um amor extraordinário por uma árvore que nasceu num dia e morreu no outro. Mas ele se culpava porque o amor de Deus foi gerado no meio daquela geração em Nínive, no meio dos seus governantes, né, no meio do povo. Sabe, o amor de Jesus, ele ultrapassa limites, né? Ultrapassa os nossos sentimentos. Às vezes nós nos alicerçamos nas nossas opiniões, nos sentimentos que nós temos de certo ou errado, e nos esquecemos que esse amor de Deus, através de Jesus, gerou uma empatia que nós nunca antes, ou talvez nunca poderemos expressar ou definir. O amor de Deus vem através de Jesus, muda a história de Israel naquele tempo e continua mudando a minha história e a tua história até o dia de hoje. Eu decidi gravar esse vídeo porque a gente tem vivido um tempo tão difícil, né, como filhos, como igreja, como nação, e às vezes a gente não acredita que o amor de Deus pode chegar em determinadas áreas da sociedade, que o amor de Deus não pode transformar ideologias de pessoas, mas o que a gente lê no livro de Jonas é que o amor de Deus ele vai até os confins da terra, até os lugares mais difíceis, até os lugares mais improváveis, até aquelas pessoas mais improváveis que a gente olha e diz, olha, para esse a gente não vai gastar uma palavra para que Deus possa agir. Mas foi isso que Deus fez através da vida de Jonas. Talvez a gente viva esses momentos e por muitas vezes Deus nos coloca no ventre de um grande peixe, de uma baleia, para que a gente possa entender que esse amor gera empatia, esse amor gera transformação, esse amor já um dia mudou a nossa história, esse amor um dia já nos tirou do pecado, nos fez compreender que o amor de Deus é soberano, nos fez entender que nós somos filhos do amor da graça de Deus, nos fez entender que nós temos um comprometimento aqui nessa terra que é maior do que os nossos sentimentos, do que as nossas ideologias, do que os nossos pensamentos, do que os nossos desejos, que é o amor de Deus representado através de Jesus na nossa vida. E que temos o Espírito Santo que nos faz ir para lugares que muitas vezes nós não queremos, nos faz pregar para pessoas que muitas vezes nós não acreditamos e nos faz vivermos milagres que mesmo muitas vezes nós até mesmo achamos que são impossíveis. Sabe, mesmo no ventre de uma baleia, ali era o milagre de Deus. Às vezes eu não sei qual é o teu sentimento. Meu sentimento às vezes é de que Deus está demorando, às vezes Deus está atrasado para fazer, mas sabe, não importa o lugar onde nós estejamos, se estejamos no ventre de uma baleia, se a gente estiver fugindo de Faraó, se a gente estiver dentro de uma fornalha ardente, ou se a gente for lançado na cova com leões, ali Deus está fazendo milagres. Eu sei que não importa a situação que você está vivendo hoje, eu sei que de alguma maneira Deus está gerando milagres na tua vida. E de que de alguma maneira Deus te chamou para você trazer o amor de Deus, uma palavra de salvação, transformação e gerar empatia na vida de outras pessoas. E muitas vezes é sobre pessoas que você
não gosta, é de pessoas que mudam, que têm uma ideologia diferente. Esse é o amor de Deus que gera empatia. Que Deus possa abençoar muito sua vida, que Deus possa fazer você entender que o tempo que você está vivendo, por mais difícil que seja, Ele está agindo em milagre, por mais forte que seja o sentimento de perda, de tristeza, Deus está agindo em graça e amor através de Jesus, e que o milagre de Deus já está acontecendo na sua vida. Às vezes nós estamos esperando um milagre, mas o milagre de Deus já está acontecendo, porque Jesus já morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos tornou filhos e filhas do amor de Deus através da sua graça. Que Deus abençoe muito a sua vida.